O capítulo começa quando a Tice pergunta o que aconteceu hoje. Enver pede que todos se sentem e conta que recebeu uma ligação da escola porque as crianças não voltaram depois do recreio. Felizmente, quando ligou para Arif, ele sabia que eles já estavam com ele. Arif conta que uma pessoa enviou uma mensagem a Bahar fazendo-o acreditar que era Sarp. Seida diz que as crianças foram enganadas ao lhes dar esperança de ver o pai. A Tice e Enver ficam surpresos ao ouvir tudo isso. Bahar e as crianças saem da sala e cumprimentam os avós. Ao mesmo tempo vemos Sarp e Peril brincando com seus crianças em um parque. Peril se afasta um pouco e liga para Munir. Ela pergunta a ele como estão as coisas. Munir responde que o plano funcionou perfeitamente. Peril fica feliz e desliga a ligação. À noite, Sirin e Su estão jantando. Sua parabeniza Sirin pelo seu maravilhoso plano, pois tudo correu conforme o esperado. Sem dúvida ela é uma mulher muito inteligente. Sirin agradece e conta à mãe que seus pais foram visitar Bahar e ela está curiosa para saber o que lhes dirá. De qualquer forma, ele tem que voltar rapidamente antes deles. Sua pergunta por que Sirin diz que prometeu aos pais não continuarem a vê-lo e que se descobrirem ficarão zangados. Sua pergunta se eles ainda acham que ambos têm um caso. Sirin responde que sim e pergunta se ela acha isso uma bobagem. Sua diz que é um homem ainda mais velho que seu pai Enver. Sirin diz que essa é uma forma educada de dizer que ela é muito pequena. Aí ela se levanta, diz que precisa ir e sai de casa. Surpreso, Sua diz que ele entendeu mal e o lembra que deveria ligar para ele para contar o que aconteceu com seus pais e Bahar. Todos se despedem de Bahar, que para a mãe lhe entreguem uma sacola os sapatos que ela ganhou de Sarp e pede que ela o jogue no lixo. Todos se entreolham e perguntam se ela tem certeza. Bahar diz que sim, despede-se e fecha a porta. Aí ela pega a fotografia de Sarp, limpa muito bem e coloca de volta na mesa, mas olha para ela com muita raiva. A Tice e Enver. Eles descem a rua, a velha pergunta ao marido o que ele acha da atitude de Bahar. Ela está preocupada por estar tão calma como se nada estivesse acontecendo. Enver diz que é verdade. A Tice pergunta se ela acha que pode ser afetada a longo prazo. Enver conta a ele que se recuperou ao ver que seus filhos estavam seguros e que não se importou com o que descobriu sobre Sarp. Qualquer um se sentiria assim. A Tice vê um vira-lata e dá os sapatos para ele. No dia seguinte, vemos Bahar entrando no quarto dos filhos, que ainda dormem. Ela os acorda sorrindo, dá bom dia e pede que se levantem, pois tem uma surpresa para eles na mesa. Bahar termina de organizar o café da manhã e seus filhos muito felizes veem vários pratos com comidas deliciosas. Sentam-se para comer e Bahar mostra a Nizam a foto de um lindo penteado que ele gostaria de dar a ela. Nizam sorri e os dois se dão um grande abraço. Sarp termina de se arrumar e Peril, que ainda está na cama, pergunta se ele deveria se levantar também. Sarp diz a ela que não é necessário e sem que ela perceba, ele pega o telefone dela e sai para a sala. Ele liga para Munir e pergunta se já encontrou a casa para Bahar. Munir diz que ele ainda está procurando. Sarp com raiva pergunta se é tão difícil encontrar um lugar seguro e diz que parece que ele está fazendo isso de propósito. Munir avisa que não é assim e Sarp avisa que amanhã terá que lhe dar a notícia de que encontrou o lugar. Então ele desliga a ligação. Peril fica atrás de Sarp e pergunta o que ele deveria encontrar amanhã e com quem ele estava falando. Sarp responde que era Munir e ele estava pedindo para ele encontrar uma casa segura para Bahar. Ele pergunta à esposa se ela tem algum problema com isso. Peril pergunta por que ele acha que ela vê como um problema que ele queira ajudar Bahar e seus filhos. Ela também é vítima e não tem culpa de tudo o que aconteceu. Sarp diz que ela tem razão. Ele pede desculpas porque está muito nervoso porque eles estão seguros naquele hotel, mas Bahar e as crianças não estão e ele se sente culpado por isso. Peril pega suas mãos e diz que eles têm que estar juntos nisso. Ela tenta beijá-lo, mas Sarp vira o rosto dela e solta suas mãos. Ele pede perdão e vai embora. Peril fica cheio de raiva ao sentir sua rejeição. Bahar desce com os filhos para levá-los à escola. Arif chega e diz que não acha que eles devam ir sozinhos por causa do ocorrido, então Peyami os levará em seu carro. Bahar diz a ele que nenhum dos dois deve se preocupar, mas Arif diz que está tudo bem, já que Peyami não está trabalhando agora e eles farão isso por alguns dias enquanto veem o que aconteceu. Ele vai levá-la e depois trazê-la de volta para casa. Bahar agradece e diz que o ajuda porque está chovendo e ele tem uma entrevista de emprego.
Peyami chega no carro de Arif e lhes deseja boa sorte. Bahar e as crianças saem e entram no carro. Arif recomenda que Peyami cuide bem deles e Bahar percebe que Yusuf os olha pela janela com raiva. O carro sai e Yusuf apenas diz que seu filho é um idiota. Por outro lado, vemos Enver terminando de se preparar. Atice entra na sala e o marido diz que está pensando e como eles têm dinheiro podem comprar uma máquina de lavar louça. Ele vê que ela trabalha muito. Eles não acham que custa muito e fazem a instalação sozinhos. Atice pensa por alguns segundos e diz que com tantos problemas que eles têm, não precisam de mais um. Enver diz que está bem e que hoje terá que alugar o caminhão da vizinha para trazer de volta a máquina de costura. Atice pergunta se Arif poderia ajudá-lo com o carro, mas Enver diz que não porque tem vergonha e eles dependem muito dele. Ele não quer se sentir um parasita. Ele mesmo trará sua máquina e aos poucos retomará o trabalho. Preocupado, Atice pergunta quanto custará alugar aquele caminhão. Eles saem do quarto e encontram Sirin entrando no banheiro. Ela os cumprimenta e pede que esperem por ela para o café da manhã. Atice diz que está tudo bem e manda o marido fazer o chá enquanto ela arruma o quarto de Sirin. Atice também pede que ele seja um pouco mais carinhoso com a filha. Enver diz que eles acabaram de se reconciliar e isso levará algum tempo. Atice entra no quarto de Sirin e começa a organizar. Ela vê uma ligação no celular da filha e o contato diz Selim, mas na verdade é sua. Sirin só mudou o nome para enganar. Quando sua não recebeu resposta, enviou uma mensagem de texto. Atice leia uma mensagem em que perguntam a Sirin o que Bahar disse a seus pais quando descobriu sobre a outra família de Sar. Atice fica muito surpresa e espera Sirin voltar do banho. Quando Sirin retorna encontra sua mãe sentada na cama com uma cara séria. Ela pergunta o que está acontecendo, pois ela tem uma expressão que diz que Sirin fez algo novamente. Ele está com os braços cruzados e espera por alguma coisa, mas sabe que vai explodir a qualquer momento. Ela pede que ele lhe conte o que há de errado. Atice, muito decepcionada, diz que não sabe o que fez de errado com ela. Ele a amava desde que ela nasceu, sempre fazia o que ela pedia e dava tudo o que tinha. Ele sempre a ouviu e apoiou seus sonhos. Sirin só diz que a mimou demais e dizem que isso não é bom. Ela pergunta novamente o que o fez ter aquela expressão de nojo no rosto. Atice responde que foi sua hipocrisia e desonestidade e confessa que seu namorado só ligou para ela e depois mandou uma mensagem. Sirin ri e diz que não pode ser verdade, já que sua nunca manda mensagens. Atice conta que então aprendeu a fazer isso por ela e lhe dá o celular para olhar. Enquanto Sirin lê a mensagem, Atice pergunta se ela se tornou espiã daquele homem e a informa de tudo o que está acontecendo em sua família. Como ela sabia que contariam a Bahar sobre a família de Sar. Enver entra na sala e pergunta por que eles estão gritando. Atice diz a ele que Sirin ainda está saindo com sua. Sirin tenta explicar ao pai, mas ele, já cansado de tudo, pede para ela calar a boca e diz que é impossível confiar nela. Sirin diz a ele que ele deveria confiar nela como confia em sua esposa. Enver diz que sua esposa nunca esconderia nada dele. Ela é uma mulher respeitável. Sirin olha para Atice e diz na frente de todos que sua mãe pegou o dinheiro que Sarp lhes ofereceu e o passou como seu acordo. Essa é sua respeitável esposa. Enver olha decepcionado para Atice, sai do quarto e depois sai de casa. Atice segue pedindo para ir ouvi-la, mas Enver diz que não quer falar com ela. Atice diz a ele que eles realmente precisavam desse dinheiro, mas Enver diz a ele que tudo o que eles precisavam era confiar um no outro. Atice para porque uma de suas sandálias quebra. Enver simplesmente continua seu caminho e ela tem que voltar para casa enquanto todos a observam. Ao retornar, Atice pergunta a Sirin que tipo de pessoa ele é. Sirin, sorrindo, pergunta por que ela não contou ao pai que foi sua quem ordenou o sequestro das crianças e que ela sabia de tudo. Atice responde que se ela tivesse feito isso, Enver nunca mais veria seu rosto. Sirin, sorrindo, diz que aparentemente ainda a ama muito e se preocupa com ela. Atice não diz nada e se tranca em seu quarto. Bahar está se reunindo com a professora de seus filhos, que informa que eles verificaram as câmeras de segurança da escola, mas não conseguiram ver o rosto do homem que os levou e depois pede desculpas. Bahar pede que nenhum de seus filhos saia no recreio para brincar um pouco enquanto descobrem o que aconteceu, devem ficar sempre dentro da escola. Ela também pede que não os percam de vista e verifiquem as câmeras com atenção para evitar outra negligência.
A professora diz que será assim. Bahar se despede e sai para a entrevista na loja de vestidos de noiva. Poucas horas depois, Bahar retorna ao prédio e visita Yelis e Seida. Os três se sentam e Bahar conta que estava pensando ontem e decidiu que de agora em diante tudo ficará bem. Ele recuperou a saúde, seus filhos saíram ilesos e ele percebeu que isso era a única coisa importante. Sarp não morreu e isso a deixa feliz, embora ela não tenha marido, é ter o pai dos filhos. No entanto, se Sarp não conseguir sair dos problemas em que se encontra, não permitirá que continuem a prejudicar os seus filhos. Eles já progrediram sem ele e podem continuar a fazê-lo. Bahar também conta aos amigos que se perguntarem como ela se sente, ela só poderá dizer que se sente liberada, já que passou muito tempo sem saber o que dizer ou pensar e agora está claro para ela que só precisa se preocupar sobre ser saudável e proteger seus filhos. Eles não correrão perigo por causa de um homem que tomou a decisão de constituir outra família. Ela deixa claro para eles que o assunto Sarp está encerrado. Seida parabeniza pela decisão e confessa que não sabia se conseguiria sair dessa. Bahar diz a ela que as mulheres muitas vezes não percebem o quão fortes são. Ela sofreu pelo marido durante muitos anos e o que aconteceu ontem foi algo como um funeral. Finalmente capaz de enterrá-lo, Yelis diz a Bahar que ele deveria ouvir o que Sarp tem a dizer, mas Bahar apenas lhe diz que não é mais hora de julgar ou compreender. Bahar conta a seus amigos que ela acabou de voltar de uma entrevista de emprego. Adon é um bom homem e Arif falou bem dela com ele já que são amigos. Ele não precisa gastar dinheiro com transporte e o salário é bom. Ele não pode pedir nada melhor, então espera conseguir. Seida e Yelis estão muito felizes por ela. Bahar diz que irá buscar as crianças na escola com Peyami e Seida diz que irá acompanhá-la porque ela deve conversar com ele sobre a barraca no bazar para vender as camisas. E Yelis zomba dizendo que acha que ela tem outras intenções com ele. Seida ele diz que não há nada de errado nisso. Como ainda são casados, todos riem e se abraçam. Enver está sentado em um banco do parque chorando por causa da decepção que sua esposa lhe causou. Ele pega seu celular e liga para Arif. O velho, muito envergonhado, pede que ele o ajude a carregar sua máquina de costura da casa de Bahar. Arif diz a ele que não há problema e que ele cuidará disso. Enver contendo as lágrimas agradece por tudo que faz por ele. Arif pergunta se ele está bem. Enver começa a chorar mais e diz que ele não está nada bem. Arif pede que ele diga onde está, mas Enver diz que vai ficar tudo bem e que é melhor conversarem quando ele trouxer a máquina. Arif diz que tudo bem e eles desligam a ligação. Munir mostra a Sarp todas as casas disponíveis que encontrou para Bahar e as crianças. Ele explica qual é a melhor opção com base em delegacias próximas ou bons vizinhos. Munir pergunta quanto tempo eles vão ficar, porque se for muito tempo eles também devem cuidar das identidades falsas. Sarp diz que isso não vai acontecer, pois não quer que vivam como ele só vai acontecer até que não haja mais risco. Munir diz a ele que o perigo só desaparecerá quando Nezir morrer e acredita que ele se preocupa sem motivo porque Nezir não ataca mulheres ou crianças. Eles estavam apenas vigiando a vizinhança de Bahar caso ele aparecesse. Sarp diz que é melhor que não fiquem à vista de ninguém para não serem sequestrados. Avisa que amanhã eles decidirão e Munir começa a recolher as fotos das casas. Peril entra na sala e pergunta se aquelas casas são para Bahar e as crianças. Sarp responde que sim e Peril sai furioso sem dizer nada. Bahar bate na porta de Seida e Yelis abre, muito bem arrumado. Bahar diz que ela está linda e Yelis diz que terá entrevista hoje. Seida diz a Bahar que está pronta para ir para a escola com ela. Bahar vê que Seida também se maquiou e está toda arrumada. Yelis diz a ela que com certeza quer impressionar Peyami. Seida diz que está pronta e Bahar deseja boa sorte a Yelis na entrevista. Os dois saem do prédio, cumprimentam Peyami e vão para a escola. Por outro lado, vemos Nezir em seu quarto. O gangster diz que está entediado, não tem mais paciência e terá que cuidar sozinho do problema. Ele diz a Zin que espera acabar com isso para poder colocar sua vida de volta nos trilhos e é por isso que pensou em cuidar de Bahar e de seus filhos. Azim pergunta o que ele quer dizer e Nezir diz que eles os levarão para sua casa e não os darão a ninguém além de seu pai. Sap irá para lá e assim eles se livrarão dele. Nezir ordena que Azim monte um plano que não é bom, mas perfeito. Então você pode cuidar de sua. Azim pergunta o que acontecerá com Peril e os filhos. Nezir diz que não tocará neles e que eles poderão seguir em frente com suas vidas, mas irão à falência.
Azin apenas olha para ele sem dizer nada. Atice está sentada em sua sala muito preocupada. A porta toca e quando ela abre ela vê Enver. Ele entra muito sério e pergunta onde está Sirin. Atice responde que saiu por um momento. Atice pede ao marido para sentar e conversar. Enver se senta na sala e pergunta o que ele quer dizer. Atice se senta e explica que pegou o dinheiro que Sarp lhe deu para os filhos, pois não queria que passassem fome. Afinal, este é o pai dele e ele acreditava que eles tinham o direito. Atice pergunta se ela acredita seriamente que é capaz de roubar o dinheiro de outras pessoas. Ela pegou o dinheiro de Sarp porque considerou certo pensar que sua filha Bahar e seus netos tinham o direito. Enver diz a ele que está tudo bem, então eles devolverão o que ainda sobrou e o que gastaram considerarão como uma dívida. Ele percebe que Atice parece preocupada e começa a ficar chateado ao perguntar onde está aquele dinheiro. Atice confessa que Sirin descobriu onde ela o escondia e gastou tudo. Enver explode e começa a gritar por toda a casa. Ele grita que está farto de tudo e já chega. Atice sem dizer nada tenta acalmá-lo. Bahar, Seida e Peyami aguardam a saída das crianças. Nizam sai e cumprimenta cada um deles com muita alegria. Então os três entram em busca de Doruk. Quando saem com o menino ele olha para um bebê e Bahar pergunta o que há de errado. Doruk pergunta se seus irmãos são tão pequenos e fofos. Bahar pensa por um momento e diz que eles são um pouco maiores e bonitos. Seida diz que eles podem ser fofos, mas não tão fofos quanto as de Doruk. Suas bochechas são lindas e redondas tanto quanto as de Peyami, que Core não fala nada. Todos entram no carro e voltam para casa. Ao chegar ao bairro, Bahar agradece a Peyami e todos saem do carro. Ela encara Arif que está conversando com outros vizinhos, apenas continua seu caminho com as crianças e Seida e eles sobem para seus apartamentos. Quando eles estão se despedindo, Yelis sobe gritando muito feliz, pois a entrevista dela correu muito bem. O chefe é uma pessoa gentil e ela gostou do jeito dele de trabalhar na loja. Yelis foi à mesma loja de vestidos de noiva onde Bahar também deu uma entrevista, mas eles não sabem disso. Yelis diz que espera conseguir o cargo, mas não tem certeza porque sabe que antes dela teve outra menina que também se saiu bem. Segundo o que a recepcionista lhe contou, aquela menina estava muito desleixada para dar entrevista, então segurou-a. Por outro lado, ela se vestiu bem e foi bem apresentada. Yelis diz a Seida que se ele se casar novamente com Peyami, ela lhe dará o vestido. Bahar pergunta em qual loja ele apareceu? E Yelis descreve a mesma loja cujo dono é o Sr. Camil. Todos percebem que se trata da mesma loja e que compareceram para o mesmo trabalho. Yelis se sente muito mal e diz que deveria ir falar com o patrão para que ele não a considere mais, mas Bahar a impede, diz que ela deve aceitar e a abraça. Ela pede para ele não se sentir mal, depois se despede e entra em seu apartamento. Bahar pede aos filhos que lavem as mãos, mas percebe que não há luz apenas em seu apartamento. Bahar diz que é muito estranho e que amanhã ligará para o departamento de eletricidade para saber o que está acontecendo. Peril abre a porta para Munir, que lhe diz que trouxe um telefone que o Sr. Sarp pediu para ele entrar em contato com Bahar. Peril apenas olha para ele com raiva e pergunta o que finalmente aconteceu com Bahar. Munir diz que ela estava com muito medo, até o motorista que a levou para casa disse que ela não conseguia parar de tremer e chorar. Sarp sai do banheiro e pergunta se tem algo errado. Peril diz que Munir trouxe um telefone para ele. Munir dá para ele e Sarp pergunta o que há de errado com o outro telefone. Munir responde que o Sr. Enver receberá aquele e vai embora. Peril diz ao marido que se ela puder ajudá-lo em alguma coisa sobre a situação de Bahar, ele só precisa contar a ela. Sarp agradece. Comente este capítulo e não se esqueça de se inscrever. Até a próxima, amigos!